Boa noite, comunidade acadêmica. Estamos reunidos para mais uma noite da 26ª edição da Mostra Científica da Uniplac. Na noite de hoje, será possível acompanhar as apresentações dos grupos de trabalho que inscreveram as suas produções científicas na nossa mostra. Especificamente, vocês acompanharão os trabalhos vinculados ao curso de Letras, do qual eu sou coordenador. Então, na noite de hoje, será possível acompanhar as apresentações vinculadas às produções monográficas dos nossos acadêmicos, bem como trabalhos vinculados ao Programa de Bolsas de Iniciação à Docência, o PIBID, e também ao PROES de Licenciatura. É uma oportunidade ímpar para nós conhecermos melhor quais temáticas têm sido discutidas, pesquisadas e debatidas ao longo das produções acadêmicas vinculadas ao nosso curso. Esse momento também está ocorrendo em todos os outros cursos da instituição, no formato das lives disponibilizadas aqui no YouTube. Então, você pode acompanhar essa transmissão vinculada aos trabalhos que serão apresentados na noite de hoje e também pode compartilhar com seus amigos, com outros conhecidos, profissionais da área da educação ou de outras áreas que tenham interesse por essas temáticas. E essa live também ficará disponível posteriormente nos canais de transmissão e nas mídias sociais da nossa Uniplac. Para começarmos as apresentações, eu convido vocês a acompanharem o trabalho produzido pela acadêmica Ana Carla Teston, do 8º semestre do curso de Letras. Ela apresentará o seu trabalho monográfico, produzido no último semestre e intitulado Uma análise discursiva das representações da maternidade em letras de música contemporâneas. Vamos acompanhar. Ana Carla, é com você. Boa noite, me chamo Ana Carla Teston, sou acadêmica do curso de Letras da Uniplac. Hoje vou apresentar para vocês a minha monografia que foi apresentada para o curso de Letras no semestre passado, intitulada como Uma análise discursiva das representações da maternidade em letras de músicas contemporâneas. A minha orientadora foi a professora Maria Cândida Melo Pereira e o meu curso, como eu já falei, Letras. O nosso tema foi a visão histórica sobre a maternidade e sua evolução até os dias de hoje, tendo como objetivo geral analisar discursivamente letras de músicas contemporâneas que nos transmitem representações implícitas e implícitas ligadas à maternidade. Os nossos objetivos específicos com esse trabalho foram compreender a análise do discurso a partir do seu histórico, origem, categorias, autores e conceitos principais. O nosso foco no trabalho foi a análise do discurso. Contemplar a temática da maternidade e abordar os compositores das músicas selecionadas, e também, por último, analisar as letras musicais e fazer o uso da análise do discurso. Neste trabalho foi abordado o tema maternidade como objeto de estudo. Utilizou-se como auxílio o percurso gerativo de sentido de Greimas, nas análises das canções selecionadas. Eu escolhi esse tema porque eu gostei muito de trabalhar a análise do discurso no 6º semestre, que a gente teve várias aulas sobre, eu me identifiquei bastante com esse assunto. Gostaria de fazer, análise de canções sobre maternidade. Essas letras, elas têm um grande valor semiótico, então achei muito interessante estudá-las mais a fundo. Esse tema, ele tem grande importância acadêmica, porque quando eu decidi fazer um trabalho sobre análise do discurso, eu fui pesquisar vários trabalhos que envolvessem análise do discurso em letras musicais sobre maternidade e não encontrei quase nada. Então, eu acho que ele tem uma grande relevância acadêmica. E a subjetividade que esse tema tem para mim, porque eu também queria englobar a maternidade por causa da minha filha. Eu tenho uma filha de 1 ano e 2 meses, então eu gostaria de trabalhar algo que envolvesse ela. Ela é essa da foto, Beatriz.
No capítulo 1, o que foi trabalhado? O capítulo 1, ele foi mais teórico, tá? A gente trabalhou mais as questões da análise do discurso em si. Primeiramente, a constituição dos sentidos em análise do discurso, a semântica e as solicitações de exterioridade linguística, e a semântica e o percurso gerativo de sentido, ou seja, a análise semiótica em si. No capítulo 2, trabalhamos sobre o discurso musical e as memórias da maternidade. No primeiro tópico, o discurso maternal e a subjetividade, depois a maternidade e a sua evolução, trazendo 3 pontos muito importantes desse trabalho, que é o corpo máquina, o corpo normatizado e o corpo produtivo. O que seriam esses corpos? Primeiramente, o corpo máquina, ele é aquela expectativa que a sociedade cria em cima do corpo da mulher, que recém saiu da gestação, né? Eles estimam um tempo para que a mulher já tenha voltado ao seu corpo normal, né? Seu corpo de antes de engravidar. Fazem várias comparações com esses corpos, e também a mulher, nesse corpo aí, nessa linha de tempo, ela não tinha direito de escolha sobre o seu corpo. Eles consideravam que a mulher só era mulher mesmo depois que ela fosse mãe. Então, se ela não conseguisse ter filhos, ela não era considerada uma mulher de verdade. Depois, nós temos o corpo normatizado, que é aquela associação que nós temos também ao corpo da mulher com a reprodução, que a mulher só serve para a reprodução, para, no caso, gerar um feto, né, uma criança. Mas aqui também eles já começaram a escancarar um pouquinho mais a maternidade real. A questão do corpo, que a mulher não precisa estar em determinado tempo no seu corpo de antes, até porque o seu corpo, ele não é o mesmo, né? Ele gerou um feto, então ele não volta, né, ao mesmo corpo de antes. E também aqui a gente tem o poder da escolha, né? Ser ou não mãe, já com os métodos contraceptivos, com as informações que a comunidade já vinha recebendo. E por último, temos o corpo produtivo, que são aquelas mulheres que trabalham fora. Aquela mulher que vê a sua carreira e tudo, mas de repente descobre que será mãe. Ela não desiste da sua carreira, mas ela dá uma pausa na sua vida profissional para exercer o papel de mãe, né? Ela dá aquela desacelerada. Mas nessa parte aí a gente vê também a falta de igualdade nas tarefas de casa. Ou seja, a mulher, quando volta a trabalhar, trabalha o dia inteiro, chega em casa, tem a criança para cuidar também, claro, e tem todas as tarefas de casa para fazer. Não são em todos os casos que acontece, né? Mas na maioria dos casos é isso que acontece. E também nesse corpo produtivo a gente tem aquela questão da sociedade também que volta a julgar aquela mãe. A mãe é julgada se ela escolhe trabalhar fora para ajudar no sustento da casa e deixar o seu filho na escola, com uma babá, enfim, e ela também é julgada se ela escolhe ficar em casa cuidando do seu filho e cuidando da sua casa. Então, dessas duas formas, a mulher mãe é julgada. Aí, na segunda parte, ali na terceira parte do nosso capítulo, nós temos conhecendo os autores das músicas analisadas, que no caso foi escolhida uma música da Marília Mendonça, Em Memória, e uma música da Pri Brenner. Terceiro capítulo, são as análises propriamente ditas das letras musicais, né? A primeira foi a música do Léo, escrita por Marília Mendonça, e Carta para Mim, da Pri Brenner. Primeira análise, que é a música do Léo, né, da Marília Mendonça. A gente tem a questão da autoaceitação dela na música, ela deixa muito evidente isso. Encontramos também o percurso gerativo de sentido, a subjetividade dela, quando ela fala que ele é um presente de Deus enviado para ela, meu presente do céu. E encontramos aí 2 trajetos temáticos, que é o corpo normatizado,
e o corpo produtivo, que ela fala que ela não se esperava mãe tão cedo, mas que aconteceu e que ela iria exercer esse papel com maestria, né? E análise 2, que é a carta para mim da Pri Brenner, ali nós temos já o foco nos 3 trajetos temáticos, né? Nos 3 corpos: corpo máquina, corpo normatizado e corpo produtivo. A cantora deixa muito evidente também a subjetividade dela na letra dessa música, né, dessa carta. Ela tem aceitação plena com o corpo dela e ela valoriza muito o fruto gestado, no caso, o bebê, né? Considerações finais. Nas 2 músicas, a gente encontrou a riqueza de subjetividade. Elas são ricas em subjetividades. Fizeram também grandes representações sobre a maternidade e contribuíram muito para o meu conhecimento sobre análise discursiva, né? Eu aprendi muito mais sobre análise discursiva, sempre gostei do tema, mas fazendo a monografia gostei mais ainda, porque pude me aprofundar mais sobre os trajetos, né? E ajudou também na minha autoaceitação como mãe, para que eu não me cobre tanto. Porque quem é mãe sabe que a gente se cobra sempre, a gente se cobra se a gente sai para trabalhar, se a gente sai para estudar, se a gente falta um dia no trabalho para cuidar do filho, se a gente falta um dia na faculdade para cuidar do filho. Então, a gente se cobra demais e isso ajudou bastante na minha autoaceitação. Obrigada pela atenção. Parabenizamos a Ana Carla pela apresentação do seu trabalho. Certamente trata-se de uma temática muito relevante e é importante acompanhar o seu crescimento enquanto acadêmica ao longo desta pesquisa. E você que está acompanhando a nossa transmissão, tanto acadêmico do curso de letras quanto de outras áreas de formação, deixe o seu like nessa transmissão, deixe também os seus comentários, as suas perguntas e as suas observações a respeito do trabalho da Ana Carla e dos demais colegas que apresentarão as suas produções em seguida. Isso traz um caráter interativo e dinâmico para a nossa transmissão. E se você tiver com quem compartilhar, também envie o link dessa transmissão para que mais pessoas possam conhecer as produções vinculadas ao curso de letras da Uniplac. Seguiremos agora para o segundo trabalho a ser apresentado na noite de hoje. Trata-se de uma produção do acadêmico André Felipe Silva Fernandes, que apresentará a sua monografia, defendida no último semestre, e intitulada Análise Narrativa, Cultural e Comparativa de Clássicos Literários dos 5 Continentes. Acompanhamos, então, a partir de agora, o trabalho do André Felipe. É com você, André. Boa noite. Caros e estimados colegas e docentes presentes nessa edição da Mostra Científica, me dirijo a vocês hoje para apresentar minha monografia vinculada ao curso de letras intitulada Análise Narrativa, Cultural e Comparativa de Clássicos Literários dos 5 Continentes. Sou o acadêmico André Felipe Silva Fernandes, do 8º semestre de Letras, e fui devidamente orientado pelo professor Carlos Eduardo Canani. Então, esse estudo envolveu a leitura e análise de obras clássicas de diferentes partes do mundo, explorando como o conceito de clássico é interpretado em cada continente. Foram comparadas e revisadas essas obras, identificando suas semelhanças e diferenças, além de analisados elementos narrativos e os contextos históricos e cultural em que as obras foram criadas. Esse trabalho teve como objetivo geral analisar o conceito de clássicos e as suas interpretações em diferentes partes do mundo. Os objetivos específicos foram investigar a conceituação de literatura clássica, examinar os aspectos culturais, históricos e literários das obras consideradas clássicas e explorar como mudanças sociais, políticas e culturais afetam a categorização de um livro como clássico. O problema consistiu em responder ao questionamento: em que medida a categorização de um livro como clássico é influenciada pela sua origem cultural e como isso afeta a forma como esses livros são recebidos em diferentes partes do mundo?
Primeiramente, é importante abordar o conceito de clássico. E a obra que centralizou a pesquisa foi a obra de Ítalo Calvino, em sua obra Por que Ler os Clássicos, onde ele apresenta alguns conceitos que definem o que é um clássico da literatura. Temos o conceito de perenidade, que é a capacidade de uma obra literária transcender seu tempo e lugar. A complexidade, que é a capacidade de uma obra literária apresentar múltiplas camadas de significado e interpretação. A originalidade, que é a habilidade de uma obra literária em ser criativa e inovadora. A universalidade, que indica se a obra possui um aspecto universal. E a receptividade, que é a capacidade das obras serem lidas por leitores de diferentes épocas e culturas. Nesse contexto, a obra que centralizou a análise narrativa dos clássicos intercontinentais foi a obra Como Analisar Narrativas, de Cândida Vilares Gancho. E os elementos fundamentais da análise de narrativas abordados por Ganchos são enredo, personagens, tempo, espaço e narrador. E além desses elementos narrativos, mostrou-se necessário compreender o contexto histórico e cultural em que a obra foi produzida. Então, como primeira análise, nós temos a obra do continente americano, uma obra dos Estados Unidos, A Casa da Alegria, obra escrita em 1905 por Edith Wharton. Então, a Casa da Alegria é uma obra diretamente influenciada pelo contexto histórico e cultural da época, pois a década de 1900 trouxe mudanças significativas nos Estados Unidos, com movimentos sociais e políticos emergentes, novas formas de arte e literatura e o crescimento do movimento pelos direitos das mulheres e dos direitos civis. A obra, então, a obra é um romance que retrata a história de Lilibet, uma jovem socialite de Nova York que enfrenta desafios em sua busca por um marido rico na alta sociedade. Como personagens, nós temos a protagonista, Lilibet, e Larry Selden, o interesse romântico de Lily. A obra, então, se passa na virada do século XX. A história se desenrola na cidade de Nova York e seus arredores, e o narrador apresenta uma narrativa em terceira pessoa, onde é um observador externo à história. Então, como segunda análise, nós temos a obra do continente africano, Mute, uma obra, então, da África do Sul, escrita por Saul Platt em 1930. Mood é ambientado, então, em um período de agitação política e social na África. O romance, então, vai refletir essa presença colonial europeia e o surgimento do nacionalismo africano. Como enredo, Mood é uma obra que retrata então a luta dos povos africanos contra a colonização europeia, destacando o choque entre essas duas culturas. A história gira então do amor entre Mood e Rataga, enquanto enfrentam o impacto da chegada dos colonizadores. Como personagens principais, nós temos então a protagonista Mood e Rataga, seu interesse romântico. O tempo se passa no final do século XIX, a obra se passa na África do Sul, e o narrador em Mood é um narrador em terceira pessoa, onisciente e observador. Para a terceira análise, nós temos então uma obra do continente europeu, diretamente da Inglaterra ao Farol, uma obra escrita por Virginia Woolf em 1927. Então, o contexto histórico de 1927 foi marcado por uma intensa movimentação cultural e social na Inglaterra, sendo uma época de ruptura na cultura britânica, com o surgimento de novas formas de expressão. O enredo retrata a história da família Ramsay e suas relações durante suas férias na ilha de Skye. O conflito central é a ambição da senhora Ramsay em levar seus filhos ao farol. Como personagens principais, nós temos a matriarca e o patriarca da família, senhora e senhor Ramsay. A obra percorre diferentes períodos temporais, entre 1910 e 1920. A obra, então, ela destaca a casa na ilha de Skye e o farol como elementos centrais da narrativa. E o romance apresenta um estilo narrativo único, em que o narrador assume uma perspectiva tanto onisciente quanto subjetiva. Para a quarta análise, nós temos uma obra do continente asiático, uma obra japonesa intitulada Coração, obra escrita por Natsuki Soseki em 1914. Então, Coração foi publicado em um período de agitação e transformação no Japão, pois reflete o contexto histórico e social da época e apresenta uma crítica à crescente modernização e à ocidentalização do país. Em Coração, a ação central gira em torno do protagonista, Sensei, e sua batalha interna e emocional. A estrutura narrativa, apresentada como um diário, permite ao leitor acompanhar as reflexões e experiências do protagonista.
Como personagem, nós temos o protagonista, Sensei, e o estudante universitário K, que conduz a história. O clássico, então, se passa no início do século XX e o espaço se trata do Japão, país de origem do autor. E o narrador, então, adota uma perspectiva em primeira pessoa, revelando os pensamentos e sentimentos íntimos ao longo da história. Como última análise, nós temos a obra, então, do continente oceânico, a obra neozelandesa A Festa ao Ar Livre e Outros Contos. A obra, então, escrita por Catherine Mansfield em 1922. Então, esse período na Nova Zelândia é um período muito importante na sua história, porque durante essa época o país estava em busca da sua identidade nacional e enfrentava desafios relacionados à sua posição como nação independente. Como enredo, os contos vão explorar hã, diversos conflitos sobre a natureza humana, os relacionamentos e as complexidades da vida. Porém, no conto principal, A Festa ao Ar Livre vai abordar o confronto entre classes sociais. Como personagens, então, no conto principal nós temos a protagonista Laura, o tempo. Então, a obra foi a obra se passa em 1922 e reflete, então, as transformações desse período. Como espaço, a obra traz diversos elementos da Nova Zelândia e, no clássico, há a presença de diversos narradores. E no conto principal, A Festa ao Ar Livre, o narrador adota uma postura onisciente. Então, como conclusão, há a necessidade de justificar a classificação desses livros como clássicos. A Casa da Alegria, então, de D.T. Warton, é um clássico norte-americano, pois transcende o tempo e continua a encantar os leitores com sua narrativa envolvente e complexa. Moody é um clássico, pois nunca termina de dizer tudo o que tem a dizer, ressoando como uma narrativa atemporal. Ao Farol se mostra como um clássico por desafiar as convenções narrativas tradicionais e criar uma forma narrativa única. A Festa ao Ar Livre e Outros Contos é um clássico da literatura neozelandesa, pois abrange uma variedade de temas e perspectivas, refletindo a multiplicidade dos clássicos. E, por fim, Coração é um clássico com sua atemporalidade. A obra, então, vai refletir sobre a evolução da sociedade japonesa e os desafios enfrentados em meio a essas transformações. Como semelhanças, foram observados que os clássicos mundiais compartilham uma abordagem narrativa e temática marcante, demonstrando a universalidade das experiências humanas e a capacidade das grandes obras literárias de transcender fronteiras culturais e temporais, e os distanciamentos marcantes em termos de estilo narrativo, contexto cultural e temas explorados, revelando a diversidade e a individualidade de cada obra considerada clássica. Essas foram as referências bibliográficas utilizadas para a elaboração dessa monografia e agradeço a atenção. Parabéns, André, por sua apresentação. Certamente o seu trabalho monográfico contribuirá enormemente para as pesquisas vinculadas à área do curso de letras. Agora nós seguiremos com a próxima apresentação de trabalho, que se refere a um trabalho do Programa de Bolsas de Iniciação à Docência, que no caso do curso de letras tem atuação na EMEB, a Escola Municipal de Educação Básica Santa Helena. O trabalho será apresentado pelas acadêmicas Ana Cristina Gobete de Godoy, Maiara Caroline Bastos e Yara Sandy Batista de Souza, e intitula-se Do Acadêmico ao Educador, a jornada do PIBID na EMEB Santa Helena. Deixe o seu comentário, o seu questionamento e o seu like ao longo dessa e das demais apresentações. Vamos acompanhar, então, o próximo trabalho. Boa noite. Nosso projeto de pesquisa foi baseado nas nossas vivências no PIBID. O título do nosso projeto é Do Acadêmico ao Educador, a jornada do PIBID na EMEB Santa Helena. Nosso grupo é composto pela Ana Cristina Gobete, por mim, Maiara Caroline Bastos, pela Yara Sandy Batista de Souza, pela professora mestra Vanessa Goulart Branco. Somos todas acadêmicas do curso de Letras, Português e Inglês. O objetivo do PIBID é participar ativamente das práticas educacionais, colaborando de maneira sistêmica com o desenvolvimento dos estudantes no âmbito de língua e linguagens. Mas o que é o PIBID? O PIBID, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, tem como objetivo antecipar o vínculo entre os futuros professores e as salas de aula da rede pública. Com essa iniciativa,
o PIBID faz uma articulação entre a educação superior e as escolas dos sistemas municipais e estaduais. O PIBID é promovido pela CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, que oferece diversos tipos de subsídios estudantis. Atualmente, os PIBIdianos atuam na IMEB Santa Helena com a disciplina de língua portuguesa, colocando em prática os conhecimentos teóricos adquiridos durante a licenciatura. Boa noite. Então, eu vou falar um pouco sobre como ocorrem esses encontros e como ocorrem essas ações pedagógicas na escola. Como já falado anteriormente, ocorre semanalmente durante as aulas de língua portuguesa da professora Vanessa, nos anos finais do ensino fundamental, nas turmas de 7º, 8º e 9º ano. O trabalho teve início com a observação contemplativa das aulas e foi evoluindo para uma observação participante. Atualmente, ocorrem diversos momentos de intervenção assistida. A partir dessas intervenções, nós PIBidianos tivemos a incumbência de criar materiais pedagógicos lúdicos relacionados ao conteúdo trabalhado pela professora em sala de aula. Esses materiais envolvem jogos educativos, atividades interativas, tudo com o objetivo de envolver os alunos de forma eficiente no processo de aprendizagem. A organização do projeto envolve também reuniões regulares, nas quais a supervisora conduz, nós participantes, quanto às atividades e ao planejamento das aulas. Há também encontros mensais entre os acadêmicos do PIBID de todas as licenciaturas participantes do programa, em que cada grupo expõe suas vivências dentro e fora da escola, sempre destacando o conteúdo respectivo de cada curso, o que é de grande valia para o nosso processo formativo. Boa noite. Vou falar então sobre os resultados esperados e atingidos no programa PIBID. Então, a participação dos estudantes no PIBID proporciona uma imersão no ensino e aprendizado da educação básica, incluindo a compreensão da estrutura escolar, projeto político-pedagógico, o PPP, a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, e participação em atividades formativas. Isso acaba estimulando a reflexão sobre os desafios da carreira docente e destaca também a parceria entre a universidade e a escola. Então, o PIBID ele permite que os acadêmicos eles tenham a experiência prática de estar em uma escola, proporcionando então aos PIBIdianos a oportunidade de não só observarem, mas também participarem ativamente do processo de ensino e aprendizagem. Essa vivência permite que os participantes do programa, então, adquiram um conhecimento sobre a estrutura do projeto político-pedagógico das escolas, que é um documento que define os objetivos, metas e diretrizes das instituições de ensino. Então, é um documento muito importante para as escolas. E, além disso, o programa também oferece oportunidades para os PIBidianos refletirem sobre os desafios que os professores enfrentam em suas carreiras e também para analisar as dificuldades e questões práticas que surgem no contexto educacional. O PIBID, ele acaba contribuindo, então, para fortalecer a conexão entre a universidade, que é onde os alunos estão estudando, para se tornarem professores, e a escola, onde eles ganham experiência prática. E isso é muito importante para que os futuros docentes estejam bem preparados para enfrentar os desafios da sala de aula. Agradecemos a CAPES por subsidiar o PIBID e proporcionar oportunidades de formação e aprimoramento pedagógico aos futuros professores, contribuindo assim para a qualidade da educação no Brasil. Agradecemos a Ana Cristina, a Yara e a Maiara pela sua apresentação e certamente é muito interessante acompanhar essas vivências que vocês têm tido de modo complementar à formação teórica da universidade, na prática vinculada às escolas de educação básica, que é a vivência trazida pelo PIBID, pelo Programa de Bolsas de Iniciação à Docência vinculado ao curso de Letras da Uniplac. O próximo trabalho também se insere dentro do universo do PIBID. Trata-se do relato de experiência da turma de letras na EMEB Santa Helena,
Esse trabalho é produzido pela Bruna Carolina Bum, o Gustavo da Silva Ferreira e também o João Paulo dos Santos Pereira. Vamos acompanhar a próxima apresentação. É com vocês. Boa noite, meu nome é Bruna Bum, eu sou do curso de Letras, Português e Inglês da Uniplac e estou aqui junto com meus colegas para apresentar o relato de experiência da turma de Letras da Escola Municipal de Educação Básica Santa Helena. O nosso trabalho ele foi desenvolvido no contexto do PIBID, que é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência na Escola Municipal de Educação Básica Santa Helena, em Lages. Começamos o projeto em outubro de 2022, com encontros, leituras, estudos e preparação para as aulas. E as participações efetivas na escola e em sala de aula iniciaram em fevereiro de 2023. O programa PIBID consiste em aproximar os estudantes de licenciatura da rotina escolar, e foi exatamente o que aconteceu com o nosso grupo. O nosso trabalho é um relato da nossa vivência na escola. Sendo assim, a partir de agora mostraremos algumas imagens das nossas intervenções que ocorreram em 7º, 8º e 9º anos, e vamos contextualizar nossa experiência. Primeiramente, aqui a gente tem as imagens do debate, que aconteceu no dia 16 de agosto de 2023. A gente apresentou um texto para os alunos em forma de debate, fizemos a interpretação do debate, alguns exercícios, e posteriormente a professora dividiu a turma em duas equipes. Definimos um tema para um debate na sala de aula, e então ficou uma equipe a favor do tema e uma equipe contra o tema. E eles apresentaram várias opiniões, artigos, e foi bem legal e bem produtivo. Passo agora a palavra para o meu colega João. Boa noite, meu nome é João e eu também faço parte do PIBID. A minha experiência com o PIBID tem sido muito boa. Realmente tenho colaborado muito com a minha formação acadêmica e estar como um professor agora na escola tem sido de muito aprendizado e com certeza me deixa muito mais seguro para no futuro, né, poder estar lecionando. Aqui nessas imagens são algumas intervenções que fizemos na escola sob orientação da professora Vanessa. Nos foi pedido, então, para fazer jogos educativos e eu produzi e confeccionei um jogo da memória de classes gramaticais, onde eu fiz 2 pares de cada classe gramatical e apliquei em sala de aula para os alunos jogarem. E foi bem legal a experiência, foi bem divertido, eles gostaram bastante. Essas imagens aqui são da minha segunda intervenção, que ocorreu no dia 5 de outubro de 2023. Eu dei aula para o 7º ano, expliquei o que são advérbios para eles e passei exercícios. E foi muito gratificante, os alunos participaram bastante, responderam os exercícios, foi muito bom mesmo. Fiquei muito feliz com essa experiência. E aqui nessas imagens são nosso grupo de letras com o grupo ganhador do último desafio de letras, que ocorreu dia 22 de setembro de 2023. A gente fez uma competição, assim, para confraternizar e compartilhar experiências com os outros grupos de PIBID. E é um momento, assim, de descontração e de troca muito legal que a gente faz todo mês. Muito obrigado. Vou passar a palavra agora para o Gustavo. Olá, boa noite. Meu nome é Gustavo. Eu faço parte do PIBID também, pelo curso de Letras. E falando um pouco sobre a minha experiência com o PIBID, tem sido muito edificante participar, porque é muito bom você ter a parte teórica na faculdade e graças ao PIBID a gente é inserido nessa parte mais prática e você consegue muito bem ter noção de como aplicar tudo que você consegue aprender no curso e o que você pode passar na escola. Você consegue conciliar os dois e isso tem sido uma experiência muito boa, tem firmado bastante o caminho para mim eu ter uma noção para então ser efetivado professor.
Aqui nas imagens a gente tem o sarau literário que a gente produziu no dia 10 de maio de 2023, onde nós, PIBidianos, curso de letras, disponibilizamos para os alunos que eles pudessem escolher livros com crônicas e contos que eles teriam que apresentar de forma artística. Foi interclasse, entre oitavos e nonos anos, e surpreendeu bastante a gente pela forma como eles foram criativos. O único limite deles era a criatividade e eles usaram isso a favor deles. A gente teve cenas teatrais, um teatro de marionetes, maquetes, música, muita declamação de poesia, e foi muito bom para a gente ver o quanto eles se dedicavam também na matéria. A nossa apresentação seria essa parte, mas antes eu gostaria de fazer um agradecimento especial pela CAPES por conceder a bolsa do PIBID e dar para a gente essa oportunidade de ter essa prática, como eu falei. Agora, eu tenho certeza que cada um de nós se sente muito mais preparado, assim que chegar a estágios, enfim, terminar a faculdade, a gente vai com certeza lembrar de tudo que a gente tem aprendido no PIBID. Agradecer também à professora Vanessa por ser uma orientadora incrível, que tem sanado todas as nossas dúvidas em tudo que a gente precisa. E gostaria de desejar a todos uma ótima noite e uma excelente mostra científica. Agradecemos ao grupo pela apresentação e, dando sequência às apresentações dessa noite, convidamos agora os acadêmicos do 6º semestre do curso de Letras, Daniel Kunen e Marina Souza Schwartz, para apresentarem as suas experiências vinculadas ao Programa de Residência Pedagógica, com trabalho intitulado Oficinas de Leitura e Escrita no Ensino Fundamental. É com vocês. Olá a todos, eu sou Daniel Kunen e estou aqui juntamente com André Felipe Silva Fernandes, Laura Victoria Goulart Barbosa, Marina Souza Schwartz, Simone Aparecida Correia de Oliveira e Tatiane Eurix. A nossa orientadora é a professora Fabiane Tripoli Venção. Nós somos acadêmicos do curso de Letras, Língua Portuguesa e Língua Inglesa, e nós temos intitulado o nosso trabalho como Programa de Residência Pedagógica, Oficinas de Leitura e Escrita no Ensino Fundamental. Primeiramente, vamos falar um pouquinho, então, sobre o Programa de Residência Pedagógica. Esse programa ele é proporcionado pela CAPES, e ele tem como objetivo, então, oportunizar os acadêmicos de ensino superior nos cursos de licenciatura a aperfeiçoar suas habilidades como docente antes da finalização da graduação. O nosso estágio ele acontece na Escola Municipal de Educação Básica Fausta Ratti. Essa escola ela fica localizada no Vila Marisa, no município de Lages, e nós trabalhamos lá, então, com as turmas do 6º ao 9º ano, na disciplina de língua portuguesa. Antes de falarmos um pouco sobre as nossas oficinas, vamos então destacar a importância da leitura de acordo com a Base Nacional Comum Curricular. A BNCC, ela destaca então a importância de que o aluno alcance uma plena alfabetização, na qual, além de ser capaz de escrever e ler o que está escrito, ele também possa interpretar a informação e relacioná-la com diferentes áreas do conhecimento. Assim, toma-se como objetivo principal desse projeto trazer para a sala de aula textos que extinguem a leitura do mundo social que está diante desses estudantes, de acordo com a realidade deles. Bom, boa noite. Referente ali aos primeiros contatos com as turmas, a gente pôde observar a falta do hábito de leitura, o desinteresse nas aulas também, no início, era bem mais notável, e a dificuldade na escrita e na leitura também, e a gente pensou em algum projeto para pegar e resolver, digamos assim, esse problema na raiz, que seria a biblioteca. O acervo da biblioteca estava bem limitado,
Então, nós desenvolvemos um projeto para que aumentasse esse acervo. E por conta disso, houve notável mudança nos hábitos dos alunos, tanto na questão de leitura, até na interpretação de textos. Bom, nas oficinas de leitura, nós levamos para eles muitos temas diversos, sejam questões sociais, questões lúdicas também, para trabalhar a criatividade, a imaginação. Mas os temas que nós levamos são diversos, e justamente por isso acontece a troca de ideias. Nós procuramos sempre expandir o conhecimento deles em diversas áreas e visando muito a interpretação de texto, que é algo que tínhamos muita dificuldade no início. Então, agora, com essas oficinas, nós trabalhamos de maneira quinzenal, na maioria das vezes, em cada turma. Toda semana em uma turma, mas não na mesma, no caso, né? E isso aumenta muito mais as possibilidades do que a gente pode trabalhar, até o conhecimento e a intimidade com essas turmas, para que a gente possa ter uma linguagem mais direta com eles e entender aonde está a dificuldade de cada um, para assim poder formular as aulas seguintes, né? Então, nós começamos o nosso projeto não somente com as oficinas. Identificamos que um dos principais desafios da escola era o espaço pequeno da biblioteca, né? E da mesma forma que o espaço é pequeno, a quantidade de livros ela era menor ainda. Então, como que a gente ia começar a estimular a leitura se os alunos não tinham um leque acessível de títulos que eles pudessem abranger todos os gostos, né? Não só leituras clássicas, leituras mais juvenis também, mais contemporâneas. Então, realizamos, logo que começamos o nosso trabalho, uma campanha de arrecadação de livros para o colégio, e nós compartilhamos nas redes sociais, né, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, e o retorno ele foi maior do que a gente esperava. Né? Nós tínhamos uma perspectiva de arrecadar uma quantidade de livros pequena, né? Mas eu acredito que logo ali no primeiro mês a gente tinha aproximadamente 100 títulos já para catalogar, e pessoas de ambiente de trabalho, amigos, colegas da universidade, muita gente engajou conosco, e nós recebemos livros de preço inestimável, sabe? Realmente leitura de qualidade para as crianças. Hoje tudo isso já foi colocado na biblioteca, nós já catalogamos, os alunos já leram e releram vários desses títulos novos que nós trouxemos, e inclusive, né, nós pedimos que os antigos donos dos livros deixassem alguns recados na capa, na contracapa, para esses alunos, e eu vi diversas vezes nossos alunos lendo esses recados, e realmente está sendo uma experiência muito gratificante. Se tivéssemos mais espaço, a gente gostaria de arrecadar mais livros, né, mas já está realmente muito cheio, e é gratificante, né? Então, essa foi uma etapa fundamental do nosso processo de estímulo da leitura. E com tudo isso, né, ao longo dessas oficinas de escrita, de leitura, com esse novo ambiente, esse novo leque de livros na biblioteca, nós percebemos que os alunos começaram a criar esse gosto de ler, esse hábito da leitura. No começo realmente foi complicado, porque a criançada não é muito interessada, principalmente com a tecnologia, né, em acessar os livros, mas nós trouxemos para a sala de aula, trabalhamos os tipos textuais, gêneros textuais, e conforme a gente trabalhava, nós trazíamos leituras complementares, né, nós acompanhamos as visitas deles à biblioteca, então os alunos já tinham diários literários que eles escreviam, né, todo trimestre, e nós conseguimos fazer com que essa frequência de participação no diário literário aumentasse. Nós percebemos que o engajamento deles ao longo das aulas, conforme nós avançávamos, foi aumentando, né? Eles foram deixando de lado aquela preguiça de escrever, e eles foram ganhando um gás, eles foram ganhando um incentivo a mais, então eles já estavam habituados, de certa forma. Hoje eles já estão muito mais habituados a escrever.
E isso foi definitivo para a gente hoje poder destacar aqui o crescimento dos alunos, a autonomia deles na leitura e na escrita, ela é perceptível. Claro que ainda temos um longo caminho a percorrer e nós vamos continuar nesse projeto, né, buscando resultados ainda melhores. Mas até o momento já fica claro que a leitura e a escrita têm feito uma diferença enorme na vida dessas crianças. E dando sequenciamento à nossa transmissão, eu parabenizo a dupla pela sua excelente apresentação e convido vocês que acompanham essa transmissão a deixarem o seu like, compartilharem esse link e deixarem também os seus comentários para sugerirem questões relacionadas ao trabalho apresentado, também trazerem os seus questionamentos, elogios e críticas àquilo que foi exposto ao longo dessa e das demais apresentações. Dando sequenciamento, teremos agora a apresentação do trabalho intitulado Revisitando o Estruturalismo Linguístico, Análise e Perspectivas Atuais. Esse trabalho foi produzido pelos acadêmicos André Felipe Silva Fernandes, Tatiane Luiz de Oliveira e Tatiane Ourix, e se vincula à bolsa de pesquisa vinculada ao projeto de pesquisa do curso de Letras da Uniplac, que é coordenado pelo professor Altamir Guilherme Wagner. Vamos acompanhar essa apresentação. Então, boa noite a todos os presentes nessa edição da Mostra Científica da Uniplac. Nós somos os acadêmicos André Felipe, Tatiane Luiz e Tatiane Ourix, acadêmicos do 8º semestre do curso de Letras. E o presente trabalho foi realizado no grupo de pesquisa em Linguística Aplicada, no ensino de línguas, vinculado ao curso de Letras, financiado pelo UNEDU. Grupo este que possui o objetivo de criar as bases teóricas e metodológicas das teorias linguísticas para o avanço das pesquisas em linguística aplicada, justificando assim o tema do presente trabalho. Nesse semestre, realizamos uma pesquisa acerca das teorias linguísticas, devidamente orientadas pelo professor orientador Altamir. Então, apresentaremos o nosso trabalho intitulado Revisitando o Estruturalismo Linguístico, Análise e Perspectivas Atuais. Primeiramente, mostra-se necessário uma breve conceituação acerca da linguística, uma disciplina que engloba diversas sub-áreas interconectadas. A divisão entre linguística geral e linguística descritiva complementa-se, com a primeira fornecendo conceitos e categorias para análise linguística e a segunda oferecendo dados que confirmem ou refutam essas proposições. Além disso, a distinção entre a linguística histórica e a linguística não histórica, que examinam o desenvolvimento das línguas ao longo do tempo e questões mais amplas da linguagem, respectivamente. Outra divisão é entre a linguística teórica, que busca criar teorias sobre a estrutura da linguagem, e a linguística aplicada, tema do nosso grupo de pesquisa, que aplica os conhecimentos linguísticos em situações práticas. No contexto linguístico, o estruturalismo destaca-se como uma abordagem que enfoca a descrição sincrônica das línguas, ressaltando as relações entre formas e sentidos em um sistema linguístico em um dado momento. Essa visão linguística, então, possui a visão abstrata da língua como uma estrutura interna, enfatizando as relações internas e a estrutura linguística independentemente de sua manifestação física. Em resumo, então, a linguística abrange várias abordagens e sub-áreas interligadas, enquanto que o estruturalismo destaca-se por sua ênfase na estrutura e nas relações internas da língua. E esse estruturalismo sassoriano destaca-se como uma abordagem linguística que analisa a estrutura interna dos sistemas linguísticos, separando-os de influências históricas, sociais e psicológicas. Essa abordagem enfatiza que as línguas são sistemas semióticos, com associações arbitrárias entre significados e signos, e cada língua possui a sua própria estrutura interna. E nessa visão estruturalista, a abordagem linguística é descritiva e não prescritiva. Isso significa que o objetivo principal é descrever e analisar as estruturas e padrões linguísticos presentes nas diferentes línguas, em vez de impor regras ou normas sobre como a linguagem deve ser usada. Dando sequência, então, à apresentação, sistema, estrutura e estruturalismo. Para iniciar a análise acerca do estruturalismo, sabemos que um sistema resulta da aproximação e da organização de determinadas unidades.
Por possuírem características semelhantes e obedecerem a certos princípios e fundamentos, essas unidades constituem um todo coerente e coeso. Saussure é o precursor do estruturalismo, enfatizou a ideia de que a língua é um sistema, ou seja, um conjunto de unidades que obedecem a certos princípios de funcionamento, constituindo um todo coerente. A geração seguinte coube observar mais detalhadamente como o sistema se estrutura. Daí o termo estruturalismo, para designar a nova tendência de analisar as línguas. O estruturalismo, portanto, compreende que a língua, uma vez formada por elementos coesos, interrelacionados, que funcionam a partir de um conjunto de regras, constitui uma organização, um sistema, uma estrutura. Essa organização dos elementos se estrutura seguindo as leis internas, ou seja, estabelecidas dentro de um próprio sistema. Esse modelo apresenta a linguagem como um sistema articulado, uma estrutura em que, tal como o jogo de xadrez, o valor de cada peça é determinado por sua materialidade. E ele não existe em si mesmo, mas é instituído com o interior do jogo. Podemos, como quer Saussure, pensar a estrutura linguística a partir desse mesmo entendimento, estabelecendo a comunicação porque conhecemos as regras da gramática de uma determinada língua. Não se trata, obviamente, do conhecimento acerca das regras normativas que encontramos nos livros de gramática. O que regula o funcionamento das unidades que compõem o sistema linguístico são normas que internalizamos e que começamos a se manifestar na fase de aquisição da linguagem. Trata-se de um conhecimento adquirido no social, na relação que mantemos com um grupo de falantes no qual fazemos parte desde a infância. Em resumo, a abordagem estruturalista entende que a língua é uma forma, uma estrutura, e não uma substância, a matéria a partir da qual se manifesta. Reconhece, entretanto, a necessidade da análise da substância para que possamos formular hipóteses acerca desse sistema relacionado. Essa concepção de linguagem tem como consequência um outro princípio do estruturalismo, o de que a língua deve ser estudada em si mesma e por si mesma, o que chamamos estudo imanente da língua, o que significa dizer que a estrutura da língua deve ser descrita apenas a partir das suas relações internas. Bom, então, para que possamos finalizar em relação à língua e fala, sobre os conceitos estruturalistas, quando estudamos Saussure, é frequente encontrarmos um grupo de divisões de conceito no pensamento do linguista. Podemos observar duas vertentes, a língua e a fala. Para Saussure, uma linguagem deve ser tomada como objeto duplo. A linguagem tem um lado social, que é a língua, e tem um lado individual, que é a fala, sendo impossível conceber uma sem a outra. Para Saussure, a língua é um sistema utilizado como meio de comunicação entre os membros de uma comunidade. O entendimento é de que a língua corresponde à parte essencial de uma linguagem e que ela constitui um sistema de gramática, ou seja, um sistema gramatical, depositado nos indivíduos de uma mesma comunidade linguística. A existência decorre de uma espécie de contrato implícito que é estabelecido entre os membros dessa comunidade, aí o seu caráter social. Diferentemente, a fala ela constitui um uso mais individual do sistema que caracteriza a língua. Ela é um ato individual de vontade e também de inteligência que corresponde a dois momentos, que são as combinações realizadas pelo falante entre as unidades que compõem o sistema da língua, que tem por objetivo exprimir o seu pensamento, e o mecanismo psicofísico, que lhe permite exteriorizar essas combinações. De acordo com Saussure, a língua é a condição da fala, uma vez, quando falamos, estamos submetidos a um sistema de regras da mesma língua. Portanto, o objetivo do estudo específico da linguística estrutural é a língua e não a fala. Isso se dá porque é na língua, que é um conhecimento comum a todos, que se encontra a essência da atividade comunicativa, e não naquilo que é específico de cada um.
em relação à sincronia e à diacronia, ressaltado no início, estabelecendo que o estruturalismo enfoca a descrição sincrônica das línguas, mostra-se necessário uma conceituação. A distinção feita por Saussure entre a investigação diacrônica e a investigação sincrônica representa duas rotas que separam a linguística estática da linguística evolutiva. Assim, enquanto o estudo sincrônico de uma língua tem como finalidade a descrição de um determinado estado dessa língua, em um determinado momento no tempo, o estudo diacrônico ele busca estabelecer uma comparação entre esses dois momentos na evolução histórica. Portanto, dessa forma, o estruturalismo proposto por Saussure ele não apenas aponta as diferenças entre essas duas formas de investigação, mas ele também registra a prioridade do estudo sincrônico sobre o diacrônico. Então, com essas explicações, encerramos a nossa apresentação e agradecemos a atenção de todos. Obrigada. Parabenizo o grupo pela sua excelente apresentação e, em seguida, teremos mais um trabalho vinculado ao grupo de pesquisas do curso de Letras da Uniplac. Trata-se da produção Um Estudo sobre a Concepção Funcionalista da Linguagem, trabalho produzido pelas acadêmicas Coralice Gal dos Santos, Solange Aparecida Costa e pelo acadêmico Juliano Fernando da Silva Moreira, do 4º semestre do curso de Letras. Boa noite a todos, eu me chamo Solange Costa e junto com os meus colegas, a Cora Santos e o Juliano Moreira, vamos apresentar aqui o nosso trabalho, que tem como título um estudo sobre a concepção funcionalista da linguagem, né? A gente faz parte de um grupo de pesquisa sobre a linguística e a linguística aplicada, tá? Relacionadas ao UniEdu, e temos como co-orientador o professor Carlos Eduardo Canani e como orientador o professor Altamir Guilherme Wagner. Vamos começar o nosso trabalho de pesquisa com o funcionalismo, tá? O funcionalismo, ele reconhece e estuda todas as variações linguísticas, né? Levando em conta as diversas maneiras do uso da linguagem em seus diferentes contextos e nas comunidades, né? E, além disso, estuda a estrutura gramatical das línguas, né? Sua investigação linguística busca a comunicação, o que envolve, né, a comunicação, que seria os seus interlocutores e seus falantes, e os propósitos e meios, né? Os funcionalistas tendem a explicar esse desenvolvimento, né, do funcionalismo com as crianças, né, que elas têm um desenvolvimento de habilidades, de maiores habilidades para falar a língua, né? Então, elas têm uma capacidade cognitiva maior de entendimento da língua e têm mais habilidades para aprender, tá? Passamos a falar sobre o funcionalismo europeu, né? Ele surge como um movimento particular dentro do estruturalismo e atribui o seu desenvolvimento na Escola de Praga, que foi uma escola fundada em 1926 pelo linguista tcheco Vilém Mateusz, né? Teve também, né, como um membro dessa escola, o Trubetzkoy, né? O Trubetzkoy, ele teve seus trabalhos referente ao desenvolvimento da fonologia de modo geral, né? A estrutura do fonema, a sua distinção de fonema e fonologia, né? Um exemplo ali seria o fonema P, traços oclusivos, bilabial e surdo. E o fonema B, traços oclusivos, bilabial e sonoro. Isso seria um exemplo para vocês verem como funcionaria o estudo dentro da linguística, né, do fonema. Ele também, junto com seus seguidores, o Trubetzkoy, ele também desenvolveu a parte demarcadora e a expressiva. A demarcadora seria como acento tônico das palavras, como fábrica e fabrica,
E a expressiva, uma forma de expressar com sentimento as palavras ou alongando as palavras. Como exemplo, lindo seria um alongamento da palavra. Como representante também dessa escola de Praga, o Jacobson, que por sua vez foi o responsável pela introdução da marcação na morfologia, tá? Já na morfologia funcionaria como meninos no modo plural, na forma marcada, e menino no modo singular, na forma não marcada. Temos também as diferentes maneiras de falar uma frase, mas com o mesmo sentido semântico. Como exemplo, eu já li esse livro. Esse livro eu já li. Seriam duas formas, né, de falar, mas o mesmo sentido semântico. Um pouquinho da história do funcionalismo, no funcionalismo norte-americano. Ele foi dentro do estruturalismo, né? Que a linguística norte-americana foi denominada por uma tendência formalista, pelo Leonard Bloomfield, e se mantém até hoje na linguística gerativa. E, paralelamente, ele foi se desenvolvendo o funcionalismo com as influências etnológicas do linguista Franz Bopp, desculpa, pessoal, do linguista Leonard Bloomfield, e se mantém até hoje na linguística gerativa. Desenvolveu influências como os etnolinguísticas Franz Bopp, Eduard Sapir, Benjamin Lin Worth. E Bollinger foi o pioneiro no estudo da pragmática. Ele impulsionou no funcionalismo norte-americano, né, o modelo da interação verbal usada na estrutura da linguística. Passo a palavra a Cora. Oi, boa noite. Eu vou falar, então, sobre a informatividade dentro do funcionalismo. A informatividade se aplica a substantivos e pode classificá-los em 4 categorias, sendo elas dado, por exemplo, você. Você é um substantivo dado porque ele é facilmente entendido pelo entrevistado, né? Você é facilmente entendido. Novo, por exemplo, vou à Praia do Santinho. Vou à Praia do Santinho é novo porque é a primeira vez que a Praia do Santinho aparece na conversa. Disponível. Por exemplo, Neymar. Ele é disponível, pois é um nome muito conhecido. Também se aplica a lugares e objetos. Inferível. Por exemplo, peguei um ônibus. O motorista era lindo. O motorista é inferível, pois ele está relacionado ao ônibus. É o motorista do ônibus. Iconicidade. É a relação entre forma e função. Por exemplo, é dividido em 3 subcategorias também. Quantidade, por exemplo, quando a gente quer expressar uma coisa com mais sentido, a gente usa uma palavra maior, não uma palavra primitiva, uma palavra derivada. Então, ela tem a forma maior. Por exemplo, belo, beleza, embelezar e embelezamento. Integração, por exemplo, Maria ordenou, fique aqui. Essa frase tem pouca integração. Maria fez a filha ficar ali. Essa frase tem média integração. E a filha não queria ficar ali tem muita integração. Ordenação sequencial. Exemplo, ele acordou, tomou café e foi trabalhar. Essa é a ordenação linear, que acontece na forma que acontece na vida real, né? A frase é feita de acordo com o que aconteceu na vida real. E tem a ordenação sequencial e de topicalidade. De todas as comidas, a minha preferida é lasanha. Lasanha é a mais saborosa. Nessa frase, a gente pode perceber que as informações velhas ou já mencionadas tendem a ocorrer no início da frase. E as informações novas no final. Por exemplo, né, a gente bota lasanha na primeira vez que a gente usa, que é uma informação nova, no final da frase. E depois, quando a gente vai falar sobre a lasanha de novo, a gente coloca no começo. Marcação.
refere-se a destacar ou enfatizar alguma coisa para dar um significado especial. Como a Solange tinha falado ali, por exemplo, menino é menos marcado porque é mais usado na nossa língua, né? A gente fala os meninos, e na verdade os meninos, né? É os meninos. Aí agora o exemplo que eu dei, por exemplo, Maria gosta de chocolate. Essa frase não é muito marcada, porque ela se refere a Maria, né, que é o sujeito, e ao ato de gostar e o chocolate. Ela gosta de chocolate. É o chocolate que Maria gosta. Essa frase, ela é mais marcada, porque indica que coloca um foco especial no chocolate. Indica que na conversa o ponto principal é que Maria tem uma preferência específica por aquele tipo de chocolate. É uma frase mais marcada para demonstrar e destacar essa preferência de Maria. Nossa palavra para o Juliano. Boa noite a todos. Eu vou falar então sobre a transitividade, que ela refere-se à propriedade dos verbos em relação à presença ou à ausência dos complementos, como objetos diretos ou indiretos. Tem o verbo altamente transitivo. Quantos trabalhos e pesquisas têm sido desenvolvidos no curso de letras dentro das áreas de literatura, de linguística, de produção textual, de língua estrangeira, que muito agregam na formação acadêmica dos nossos futuros profissionais da área de letras. Para darmos sequenciamento às apresentações, convidamos agora o grupo composto por Ana Cristina Gobete de Godoy, Bruna Carolina Bum e João Paulo dos Santos Pereira, vinculado ao grupo de pesquisa do curso de letras da Uniplac. O trabalho intitula-se Linguística Aplicada e a Formação do Professor de Línguas. Acompanhemos. Boa noite, meu nome é Suelen, eu sou estudante do curso de Letras e hoje estou aqui com os meus colegas para apresentar o nosso trabalho com o tema Linguística Aplicada e a Formação do Professor de Línguas. Nosso trabalho foi desenvolvido a partir dos estudos do grupo de pesquisa de Linguística Aplicada ao Ensino de Línguas, vinculando ao curso de Letras pelo UniEdu, e é orientado pelo professor Altamir. Vou falar um pouco sobre o projeto. Nossos encontros, que ocorrem regularmente às sextas-feiras, consistem em grupos de estudos nos quais discutiremos leituras e artigos, livros, documentos e nossas próprias produções textuais. E a nossa intenção com esses estudos é que a pesquisa em linguística aplicada possa avançar cada vez mais. E assim tem sido uma experiência muito enriquecedora para nós. Bom, nosso trabalho está focado no gerativismo, que é uma das escolas da linguística. Essas escolas da linguística são as diferentes abordagens teóricas e perspectivas dentro do campo da linguística. Cada escola de pensamento tem suas próprias teorias, metodologias e ênfases em aspectos específicos do estudo da linguagem. Passo agora a palavra ao meu colega João. Boa noite, meu nome é João. E, bom, o objetivo do nosso trabalho é analisar de maneira abrangente a abordagem gerativista na linguística, com a intenção de ampliar os conhecimentos acerca das metodologias de ensino de línguas. O gerativismo, então, é uma teoria linguística desenvolvida por Noam Chomsky na década de 50, e destaca a ideia de que os seres humanos têm uma gramática inata, universal, e podem criar infinitas frases gramaticalmente corretas a partir de um conjunto limitado de regras. Então, como eu já disse, o gerativismo foi criado no final da década de 50 e se opôs ao estruturalismo vigente na época. Enquanto o estruturalismo buscava entender as particularidades de cada língua, o gerativismo buscava entender os fatores universais da linguagem, o que todas as línguas têm em comum. E afirmava que nós, seres humanos, já nascemos predispostos à linguagem. Nós possuímos órgãos para a fala, diferente dos outros animais. Noam Chomsky também explica
que os bebês não aprendem a falar apenas pela repetição. Eles já nascem com essa capacidade e é só o fator social que faz com que isso se manifeste. E por conta disso, a criatividade. Por exemplo, a nossa língua portuguesa, nós temos a estrutura de sujeito e predicado, então é a partir desse conjunto limitado de regras que é possível criar infinitas frases. Passo agora a palavra para minha colega Ana. Boa noite, meu nome é Ana. E como já foi falado anteriormente, o grupo de pesquisa, ele é um grupo de pesquisa dedicado ao estudo da linguística e ele foi subdividido em grupos menores para estudar as várias teorias linguísticas. E o nosso grupo ficou responsável por aprofundar os conhecimentos sobre os conceitos linguísticos gerativistas. Isso se deu por meio da leitura de obras, artigos e também outros materiais, e principalmente a discussão e comparação com outras teorias estudadas pelos colegas dentro do grupo. A linguística gerativa, ela foi inicialmente formulada como uma resposta e uma rejeição ao modelo behaviorista, que defendia a relação estímulo-resposta. E Chomsky, que é o responsável pelo gerativismo, diz que a linguagem ela não é um sistema de repetição. Ele chamou atenção para o fato de o indivíduo humano sempre agir de forma criativa no uso da linguagem. Isto é, os seres humanos eles estão sempre construindo frases inéditas, jamais ditas antes pelo próprio falante, que a produziu, ou por qualquer outro indivíduo. Por isso, todos os falantes eles são criativos, desde uma pessoa analfabeta até os autores dos clássicos da literatura, por exemplo. Com o gerativismo, as línguas elas deixam de ser interpretadas como um comportamento socialmente condicionado e passam a ser analisadas como uma faculdade mental natural. Então, a morada da linguagem, ela passa a ser a mente humana. Passo agora a palavra à colega Bruna. Boa noite, eu sou a Bruna e eu vou falar sobre os resultados da nossa pesquisa. Foi possível aprofundar os conhecimentos acerca do gerativismo e determinar que tais estudos procuram explicar o conjunto de propriedades genéticas, inatas e universais presentes na gramática universal. Além disso, iniciou-se a criação de um arcabouço teórico-metodológico para auxiliar na formação de professores pesquisadores no campo do ensino de línguas, e assim aprofundar os conhecimentos sobre a teoria gerativista e analisar os fenômenos linguísticos à luz dessa teoria. Como conclusão da nossa pesquisa, a linguística beneficia os professores de línguas ao oferecer bases teóricas e insights práticos para aprimorar o ensino e promover a compreensão da linguagem e atender às diferentes necessidades dos alunos, tornando o processo de ensino mais eficiente e informado. Essa foi a nossa apresentação. Obrigada pela atenção. Boa noite. Parabenizamos o grupo por sua apresentação e já nos encaminhamos para a finalização desta noite de hoje. Seguiremos agora para o último trabalho a ser apresentado pela acadêmica Tatiane Urix, o trabalho monográfico intitulado A Análise do Regionalismo nas Obras de Guido Vilmar Sassi. É com você, Tatiane. Boa noite a todos os presentes e mais uma mostra científica do Uniplac. Eu sou acadêmica do 8º semestre do curso de Letras, Português e Inglês. Me chamo Tatiane Urix. Esse trabalho foi orientado pelo professor mestre Carlos Eduardo Canami. A minha monografia foi intitulada A Análise do Regionalismo nas Obras de Guido Vilmar Sassi. Pode passar. Tem por objetivo geral analisar o regionalismo presente nas obras desse autor local, visando compreender sua relação com a cultura, história e transformações sociais da região. Pode passar. Os objetivos específicos do meu trabalho de monografia foi identificar os principais regionalismos presentes nas obras desse autor, investigar a relação entre o regionalismo presentes nas obras selecionadas e relacionando com a cultura, a história e a região, compreender como o regionalismo presente nas obras do autor selecionado refletem nas transformações sociais e culturais ocorridas na região ao longo do tempo. Pode passar. Então, este é o autor, Guido Vilmar Sassi.
nasceu aqui na cidade de Lages em 1922. Viveu aqui por alguns anos, teve alguns cargos, depois mudou-se para Campos Novos e, por final, foi morar em São Paulo. Os seus livros foram publicados alguns, a grande maioria em São Paulo. Diante de uma literatura pouco valorizada, ainda mais sendo regionalista da Serra Catarinense, nesse trabalho faremos o estudo das obras do Guido Vilmar Sassi, focando na sua origem e as influências disso em seus livros e sua vida. Então, essa monografia tem o objetivo também de valorizar essa cultura, esse regionalismo presente nas obras desse autor pouco conhecido e pouco divulgado, que deveria ser mais trabalhado aqui por nós, pela nossa região, por tratar de um tema comum a todos nós, que influencia muito a nossa vida, a vida das próximas gerações e que influenciou também a vida do autor. Pode passar. Então, a primeira obra analisada é O Amigo Velho. Esse livro é dividido em 7 contos. Cada um tem a sua particularidade, mas o foco principal é a exploração da araucária, seja ela como madeira, seja o fruto, né? O primeiro conto fala sobre um senhor, que é intitulado o livro, né? Amigo Velho, que mantinha um carinho por uma araucária muito antiga que tinha na frente da sua casa e foi cortada pelo fazendeiro para virar tora e posteriormente madeira para serraria. Ele ficou muito doente com a perca desse amigo, né, que fez parte da sua vida, de gerações da sua família, e acabou adoecendo e morreu. E partes da cruz, né, que foi colocada na sua sepultura, era deste pinheiro, por ironia do destino. Pode passar. O segundo livro analisado foi o São Miguel. São Miguel também trata sobre a exploração da madeira, mas também fala sobre o rio São Miguel, que ajudava a escoar a produção madeireira. Isso só acontecia quando o rio enchia. E para isso acontecer, muitas pessoas da região acreditavam que precisava morrer alguém para que o rio enchesse e pudesse escoar a madeira. Ali também ele trata sobre a questão do chimarrão, das rodas de conversa, sobre a questão das eleições, da questão dos coronéis, dos fazendeiros, das pessoas que tinham condições financeiras, das que não tinham, como que era a vida das pessoas naquela região. Esse livro fala um pouco mais sobre a região centro-oeste, ali de São Miguel, Chapecó, mas também remete à exploração da madeira, da araucária, das madeireiras, da serraria, fala sobre os curandeiros, sobre as ervas que usavam naquela época, sobre as benzedeiras, sobre as pessoas mais antigas que eram consultadas sobre algum problema, sobre alguma situação como essa, que o rio não enchia, para que eles conseguissem escoar a produção de madeira. Pode passar. E, por último, a terceira obra analisada é A Geração Deserto. Esse livro trata sobre a Guerra do Contestado, que foi uma disputa de terras de Santa Catarina e Paraná. Trata sobre... o regionalismo é bem presente aqui sobre a questão das fazendas, que eram como viviam antigamente as pessoas aqui. Sobre o trabalho, como que eles trabalhavam, como que eles se alimentavam, sobre as criações de porcos, de gado. Também fala sobre a madeira, sobre os pinheiros, conta um pouquinho como é que aconteciam essas batalhas, como que eram as armas, né? Porque as pessoas no começo, quando elas se juntaram para a luta, elas não eram armados de revólveres, facas. Eles fizeram as suas armas com madeiras, com objetos que eles tinham. Depois, conforme eles iam lutando e batalhando, eles foram saqueando as armas dos que perdiam, dos inimigos que eram mortos. Muitas pessoas morreram, alguns líderes, e com o passar ali
do tempo, eles iam mudando, né, conforme iam mudando o acampamento, conforme ia acontecendo as disputas por terra, e no final, a parte mais fraca, os pobres, acabaram perdendo para o governo, né, e houve a separação ali das terras. Então, no geral, esse meu trabalho mostrou que as obras do Guido têm muito regionalismo, tem muita cultura serrana, trata muito sobre a nossa araucária, sobre o pinheiro, mas principalmente trata sobre nós, sobre a nossa cultura. E nós deveríamos divulgar mais esses livros, esses autores, essas obras nossas. As outras obras são importantes, as obras nacionais, internacionais, mas o regional é a nossa essência e deve ser divulgada e conhecida por todos. Obrigada a todos. Boa noite. E com a apresentação deste trabalho monográfico, nós encerramos este grupo de trabalho vinculado ao curso de letras da Uniplac. Por isso, eu aproveito para parabenizar todos os acadêmicos que apresentaram trabalhos na noite de hoje, e fica o convite para que aqueles que ainda não apresentaram suas produções o façam na 27ª edição da Mostra Científica, a ser realizada no ano de 2024. Por isso, eu também aproveito para parabenizar toda a comissão organizadora que contribui para a realização dessa Mostra Científica em mais uma edição de muito sucesso. Eu convido vocês a acompanharem as próximas noites que prosseguem com a programação da Mostra Científica, sendo que nessa semana também está acontecendo a nossa Feira das Profissões. Eu agradeço pela presença, pelo prestígio e pela participação de todos vocês que nos acompanharam nesta live e desejo uma excelente noite a todos. Muito obrigado e até a próxima edição da nossa Mostra Científica.